Oi pessoal, sou Beto Oliveira, psicólogo, psicanalista e gostaria de hoje mais ou menos replicar uma fala minha no Fórum Regional sobre Álcool, Tabaco e Outras Drogas, né, que me convidaram, né, a partir do CONPUD, do Conselho Municipal de Políticas Públicas, né, sobre droga, me convidaram para participar do segundo Fórum Regional de Políticas sobre Álcool, Tabaco e Outras Drogas, com o tema A Adolescência e o Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, os impactos na saúde, na família e na sociedade contemporânea. Então foi um evento muito interessante, encontrei, né, pessoas muito bacanas, queridas nesse evento, fiquei muito feliz de estar lá. E fiz uma apresentação sobre a adolescência, né? A minha apresentação chamava Adolescência, Entradas, Becos e Saídas, né? Até por conta do tempo também, da dinâmica, né? A minha fala teve que ser bem rapidinha, né? Eles pediram para eu reduzir um pouco para entrar dentro da grade, né? Porque teve um atraso inicial. Então eu achei interessante, pensei assim, acho que posso compartilhar, né, através do canal aqui, Psicanálise, Saber Citação, e também, né, tanto para quem participou lá, por exemplo, né, e quer entender um pouco mais o que eu tinha preparado, quanto também e outras pessoas que eventualmente frequentam o canal, né. Então é isso, né, o tema era esse, e desde o início, não é à toa que eu escolhi esse tema, esse título, né, desde o início, quando eu recebi o convite, fiquei muito agradecido, né, ao CONPUD, ao pessoal do fórum, os organizadores, né, desde o início eu pensei assim, olha, eu preciso preparar alguma coisa que nos faça refletir sobre a adolescência, né, porque se o tema é o uso do álcool, tabaco, outras drogas na adolescência, né, adolescência e o uso do álcool, tabaco e outras drogas, achei que era importante a gente refletir sobre esse sujeito, né, que usa ou abusa, né, ou tem dependência, né, constrói uma dependência com essas substâncias, né. Então eu pensei assim, né, que seria importante para o fórum que não só focasse nas drogas ou no efeito, né, assim, imediato, como o próprio nome, né, do tema, né, sugeria, né, o tema principal assim, do fórum, né, mas mais do que isso, acho que antes disso até, né, a gente precisava falar sobre o que a gente entende por adolescência. Então eu comecei minha fala, né, partindo dessa reflexão, né, do que a gente está chamando de adolescência, né? Não é um conceito tão simples, né, como eu frisei lá, não é um conceito, né, de um fenômeno que acontece por si só na natureza, né, no desenvolvimento de todos os seres humanos e a gente foi lá e nomeou. Não, nomear esse período da vida, ele também é uma proposta, vamos dizer assim, sociológica. Ele nomeia um fenômeno cultural, construído culturalmente, mas também, ao nomear, produz esse fenômeno, interfere nesse fenômeno. E esse fenômeno qual é? Né, de separar, é a ideia, né, de separar no ser humano, né, tudo bem que tem algumas bases também biológicas que nos levam culturalmente a fazer essa separação e algumas diferenças nossas para outros animais que nos levam também a fazer essa separação, mas ela é também uma escolha cultural, sociológica, né? Então é a escolha, vamos dizer assim, de uma sociedade, de uma cultura, de separar um período da vida, né, que corresponde ao período de preparo para a entrada na vida adulta, né, da saída da infância e entrada na vida adulta, né, e que é acompanhado justamente de uma certa crise, por isso, né, entradas, becos e saídas da crise. Então esse primeiro momento eu queria falar da entrada na crise, né, e que crise é essa, mas então ele é um termo, né, que recobre um fenômeno sociológico, né, é um termo por si só sociológico, que nomeia esse fenômeno ao mesmo tempo que também interfere nele, né?
E aí tem as suas bases biológicas, orgânicas, né? Porque também tem esse momento de transformação hormonal, por exemplo, né? De desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? Dos caracteres secundários, tem tudo isso, claro, né? Mas não se resume a isso. Isso que eu queria ter deixado bem claro lá, né? Que a adolescência, ela não se resume a acontecimentos biológicos que a gente foi lá e nomeou isso. Não, isso é um termo sociológico, tanto é que varia, né? De cultura para cultura, de época para época, varia o espaçamento, né? Começa quando? Vai até quando? Né? Hoje, por exemplo, muitas pessoas, algumas pessoas, né? Um autor que chama Alain Joquier, por exemplo, defende muito isso, né? Assim, de que a adolescência ela está sendo estendida nos dois pontos. Tanto ela está começando mais cedo, quanto ela está terminando mais tarde. Né? É uma reflexão a se fazer. E aí isso mostra que é um fenômeno cultural, sociológico, né? Um recorte baseado em algumas transformações biológicas, etc., né? É evidente, né? Mas que não explica o fenômeno por si só. Então tem uma questão sociológica que eu acho que é importante da gente demarcar. Então é uma forma da gente olhar para esse momento da vida e uma escolha sociológica, uma construção, não digo exatamente escolha, talvez a escolha fique parecendo assim, uma decisão, assim, reuniu algumas pessoas e decidiram fazer isso. Não, é uma construção da nossa sociedade, ter esse período, do tamanho que tem, e a gente pode questionar se não está grande demais, se não entra cedo, mas que eu acho que é interessante de ter, né, por conta de todas as transformações, não só biológicas, mas também culturais, de separação da família, de origem, distanciamento dos pais, construção da identidade, escolhas amorosas, de construção de um projeto, né, profissional, né? Então tudo isso torna esse momento muito importante, né? Eu acho muito interessante da gente olhar para esse momento, né? A gente pode questionar, como eu disse, a extensão, o início, como é que a gente pode pensar essas coisas, mas eu acho que é interessante ter esse momento. Mas lembrando que isso não é um fenômeno por si só, né? E que a adolescência foi a forma como a gente nomeou isso, né? Então eu parti, né, para essa reflexão, né, de uma ideia de um psicanalista belga, né, o Alexandre Stives, que afirma uma coisa, né, que pontua para a gente uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: né, a adolescência, né, esse é um termo, adolescência, que entra no discurso somente no início desse século. Então acompanha, olha, ou seja, isso é recente também, é datado, é construído, né? É com efeito relativamente recente considerar que há um período particular da vida a ser isolado e distinguido da infância e da idade adulta. Essa distinção é um termo sociológico que, sob uma suposta base biológica, tornou-se de uso psicológico. Então ele tem uma suposta base biológica, era justamente nesse sentido, que não é a biologia, o que acontece ali dos hormônios, né? A gente não vê isso em outros animais. Tá certo que também outros animais têm um desenvolvimento sexual diferente do ser humano. O ser humano tem isso que o Freud chama de bifásico, né? Essa característica bifásica, né? De ter um primeiro desenvolvimento até ali perto dos 5, 6, os órgãos sexuais, depois cessa e volta com maior força ali na puberdade, né? Mas a gente vê em outros animais essa mudança de hormônio e nem por isso a gente nomeia, né, um período para esses animais, para um cachorro, para uma vaca, para um cavalo, né? A gente nomeia um período, olha, esse é o período da adolescência, a gente supõe assim, prever certas crises. Não, né? A gente não faz isso, né? Então é preciso entender que tem essa participação biológica, essa base biológica, mas entender também a parte que é suposto, né? Como se isso explicasse tudo. Então vamos entender o que é, por exemplo, a visão parte da psicologia e principalmente a minha referência é a psicanálise. Como que a psicanálise lê
esse período, né? A psicanálise, na verdade, ela sequer assim tem como conceito principal, assim, de origem, né? Esse termo adolescência, né? A gente não encontra muito isso, como eu disse, de origem, né? A psicanálise hoje discute muito sobre a adolescência. Eu estudo sobre a adolescência a partir da psicanálise, já escrevi artigos sobre a adolescência a partir da psicanálise, né? Mas a gente não encontra esse termo, por exemplo, em Freud, né? Em Freud a gente encontra o termo muito mais assim de puberdade do que de adolescência. Então também entender, né? E aí o Alexandre Stives faz ele indica algo interessante, da gente fazer uma distinção entre essas duas palavras e pensar a relação entre elas, né? Mas antes de tudo, mesmo que o Freud usa a puberdade, está lá no 1905, nos 3 ensaios, o Freud fala da puberdade, né? Mesmo que ele fale de puberdade, a gente precisa lembrar uma característica muito peculiar da forma como a psicanálise vê o desenvolvimento mental, psicossexual, né, do ser humano, né? Porque a psicanálise ela não trabalha com uma linha mais ou menos assim, não sei se a gente poderia dizer piagetiana, assim, né? De fases em que uma fase termina, começa outra fase, e aí depois aquela fase termina, começa uma outra, então a gente teria infância, primeira infância, segunda infância ali, puberdade, vida adulta, meia-idade, envelhecimento, como se fosse tudo dividido. A psicanálise trabalha com um sujeito que não é capturado pelos seus predicados, né? Quantos anos tem, qual gênero não que isso não interesse a esse sujeito, mas esse sujeito não se resume a nenhuma desses predicados. E também a idade não, né? Então a gente pensa o desenvolvimento psicológico, né, a partir de um movimento, né, que é isso, eu acho que uma psicanalista argentina entende bem sobre isso e propõe algo bem interessante, que é a partir de uma perspectiva lógica, né, e não exatamente cronológica. Então ela pega essa ideia do Lacan, do tempo da sessão, né? O Lacan trabalha com a ideia do tempo lógico, ao invés de pensar no relógio, né? No tempo cronológico, a sessão é de quantos minutos, ele pensa o que precisa acontecer numa sessão, né? E aí ele separa lá o instante de ver, o tempo de compreender, o momento de concluir, né? Ele fala, isso que é importante, precisa ter logicamente esses 3 momentos, mas isso não precisa ser cronologicamente, isso não precisa ser linearmente dado, né? Então, quando a gente pensa o sujeito em psicanálise, a gente pensa um sujeito sem idades. A gente tem uma idade, né? A gente pode encontrar um sujeito de 50 anos, por exemplo, com medos superinfantis, ou podemos encontrar alguém que amadureceu muito numa área, por exemplo, na área profissional, cresceu, amadureceu, lida com os problemas da área profissional de forma muito madura, correta, né? Sem muitas ilusões, sem inibições, mas no campo, sei lá, sexual, comporta-se como uma criança. Ou pode ser que desenvolveu, chegou ali na adolescência e regrediu, né? Teve um fenômeno de regressão, ou uma parte fixou. Então a gente não trabalha com o sujeito exatamente dividido por idades, né? Então a proposta dessa psicanalista, Alba Flesda, que eu acho muito acertada, né, é a gente mais ou menos aplicar essa discussão do Lacan do tempo lógico para o desenvolvimento, né? E aí ela separa então três, vamos dizer assim, momentos, né? Três tempos seria melhor, né? Então um sujeito sem idade, mas um sujeito com seus tempos, vamos dizer assim, né? Esses tempos não precisam vir um em sequência do outro, um termina, o outro começa e tudo mais. Esses tempos, eles podem ir, voltar, né? Mas é mais ou menos como se ela pensasse quais são os trabalhos, né, que em cada momento dessas etapas da vida o sujeito se debruça, né? Então a gente teria um primeiro tempo, né, que é o instante de ver, seria o primeiro despertar. Ela se serve dessa palavra despertar, né, que aparece lá no texto do Winnicott,
na peça de teatro do Winnicott, que chama Despertar da Primavera, onde ele fala de cenas ali, os personagens todos adolescentes, né? Então e o Lacan também aproveita esse texto do Winnicott para falar do despertar, né, da adolescência, o despertar da primavera, o despertar da sexualidade ali, da puberdade. Mas a Alba Flesler lembra que o primeiro despertar não está lá na puberdade. O primeiro despertar está nesse primeiro instante de ver, onde a criança vê o mundo, ela descobre o mundo, descobre o seu corpo pulsional, ela sente as pulsões do seu corpo, ainda todas desorganizadas, ela vê como o mundo funciona, o pai, a mãe, esses pequenos, esses representantes, vamos dizer assim, né, do grande outro, da cultura, da linguagem, da educação, que vão transmitir para ela, né, como mais ou menos o mundo funciona. Né, como mais ou menos ela lida com a fome, com a sexualidade, com o próprio corpo, com as fezes, com a urina. Né? Então a criança nasce sem saber nada disso. Né? O ser humano, sobretudo, né, em comparação a outras espécies, ele nasce muito incompleto. Então ele tem que ver como que essas coisas funcionam, sentir, o momento de experimentar, né, que a gente coloca isso ali dentro da primeira infância. Né? Um segundo tempo seria o momento de compreender isso. Só que o momento de compreender, nessa fase da puberdade, né, ali que antecede a puberdade, desculpa, né, isso a gente vai encontrar em Freud com o conceito de período de latência. Né, porque para o Freud, como eu disse, a sexualidade é bifásica, então tem um primeiro, vamos dizer assim, boom de desenvolvimento, né, psicossexual, pulsional, ali até dos órgãos mesmo, né, sexuais que vão sendo formados. Tem uma pausa, né, fica aí alguns anos sem muito desenvolvimento e depois da puberdade isso chega de novo. Para o Freud, esse período, né, de arrefecimento, de diminuição assim, né, das exigências pulsionais, ele chama de um período de latência. Né? E para Freud é nesse período de latência que o sujeito vai construir suas primeiras elaborações, assim, vai intensificar a socialização, a compreensão dos seus impulsos, né, sexuais, sublimação. Né? Então ele vai dando um arranjo para isso que ele viu, para isso que despertou no início. É quase como se fosse um momento também de adormecimento, né? Desse agito maior da primeira infância. Ele é um momento mais de arrefecimento, assim, de adormecimento, onde as coisas vão sendo, vamos dizer assim, acomodadas, e aí são acomodadas a partir do outro, principalmente, porque é um período ainda de muita alienação da criança. Né? Isso não tem um problema, isso pelo contrário, eu acho que isso é importante, né? O momento que a criança se aliena ao discurso dos pais, ao discurso do outro, ali, né, para que ela compreenda o mundo. Então, o pai, a mãe, né, os primeiros representantes ali, a família, o professor, que vai dizendo como é que o mundo funciona, o que é isso que você está sentindo, leva o casaco, veste essa roupa aqui, essa roupa é bonita, essa aqui já não é feia, né, e ele vai percebendo isso no olhar do outro, né. Evidentemente que isso tudo que eu estou discutindo também é atravessado por um recorte socioeconômico, racial. Né? Então a gente tem, por exemplo, em famílias com uma realidade socioeconômica mais complicada, né? Famílias mais pobres, ou que estão em lugares de muita violência, né? Ou que são atravessadas pela fome, por exigências assim, de trabalho, né? E são expostas, né? Contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, então são expostas a um trabalho, vai trabalhar numa carvoaria, sei lá. Né? Essas crianças, elas vão ter esse período, que é o período de latência, mais ou menos reduzido, e a própria adolescência. Né, elas vão ser, vamos dizer assim, empurradas para a vida adulta, para as tarefas da vida adulta, ainda sem a maturidade e essa preparação, que, como eu disse, eu acho bem interessante de ter do período da adolescência e também desse outro período que eu estou te falando de puberdade. Mas esse período da puberdade, a psicanálise entende como um período em que
as pulsões, vamos dizer assim, ganham uma certa forma, né? Elas, é até uma forma mesmo de identidade visual, né? Olha quem eu sou desse jeito, né? Sou baixo, grande, gordo, magro, tenho o nariz assim, essa é minha imagem, essa é minha identidade pessoal, gosto disso, não gosto daquilo, né? Muitas vezes alienado aos adultos que cuidam dessa criança. E a gente teria então um terceiro momento, que é a Alba Flores chama assim de momento de concluir, né? Tá nesse livro A Psicanálise de Criança e o Lugar dos Pais, mas não é exatamente de concluir no sentido de que fecha, né? De que termina ali, tá pronto, e agora eu tenho uma vida adulta, né? Pronto. Não. O momento de puberdade, o momento de concluir no sentido de concluir, vamos dizer assim, essa primeira passagem, né? O momento de concluir, que ela coloca aí, é o momento de atualizar essas escolhas, né? Então aquelas identificações, aquelas construções que ela fez a partir ali do período de latência, a partir muito dessa alienação com o outro, isso tudo mais ou menos entra em colapso. Isso que a psicanálise entende como puberdade. Não vou ainda entrar na adolescência, porque a adolescência não aparece, por exemplo, lá nos textos iniciais do Freud, lá em 1905. Né? Então isso a gente chama de puberdade. O Freud fala, né, nos 3 ensaios, né, desse período da infância, da período de latência, e depois ele fala de puberdade. A puberdade é o momento mais ou menos em que essa construção feita da criança, ela entra em colapso. Né? Entra em colapso por quê? Por questões hormonais, biológicas? Sim, também, mas não só. Né? Os hormônios vão fazendo nascer barba, seios, menstruação. Então, todas aquelas construções que fez sobre o corpo, elas são revistas. Pulsões sexuais renovadas, desejos, né? Tudo isso, sim, a base biológica ela tem uma participação nisso. Né? Mas existem muitas outras coisas. A criança precisa responder sobre o mundo, né? Ela precisa construir quem ela vai desejar, com quem ela vai namorar, qual que é a concepção, né, de namoro que ela tem, né, de um namoro que ela deseja, que ela gostaria de ter. Será que é o modelo dos pais e da mãe? Né? Lá ali na infância está muito alienado a isso, né? Qual a interpretação que ela dá do mundo? A interpretação religiosa que ela dá para o mundo, por exemplo. Será que é a mesma interpretação que o pai e a mãe vão dar? Às vezes não é, às vezes é. Né? Mas o momento de puberdade é o momento de atualizar isso. Só que atualizar de uma outra perspectiva, que já não é tão imaginária. Né? Eu falei muito isso lá no fórum. Né? Que essas primeiras construções, seja na primeira infância, ali no período de ver, no instante de ver, seja no tempo para compreender do período de latência, elas são muito imaginárias, as identificações, as construções. O que significa dizer que elas são imaginárias? Né? É que elas apresentam uma certa consistência, assim, que vem da imagem mesmo. Né? Quando a gente está lendo um livro, né, e o personagem é desenhado, tem uma imagem do personagem, eu pego o Don Quixote para ler, né, e são aquelas edições ilustradas, lindas e tal, eu vejo o Don Quixote tal qual a imagem me mostra. Eu colo nisso, o Don Quixote é esse cara aqui que foi desenhado. Se eu leio o Don Quixote que não tem nenhuma imagem, né, e diz, ele é um homem de 50 anos, velho, o bigode dele é assim, é alto, magro, eu vou construindo simbolicamente, porque não tem imagem, tem palavras. Então eu vou construindo assim, peraí, alto? O que será que é alto para ele? O que é alto para mim? Ah, deve ser mais ou menos, eu vou construindo, vocês percebem, com uma referência mais ambígua, mais assim, solta. Então, quando a criança está lá na sua infância e ela diz assim, eu quero ser policial, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico. Muitas vezes é isso, é uma construção frágil, precária, assim, de uma imagem. Né? Ser médico é vestir de branco. Né? Ser astronauta é ter um capacete e ir para a Lua. Ser policial é vestir a farda e andar no carro, o policial andando lá, né, na viatura, com o braço para fora lá e andar pela cidade.
prender bandido, né? Umas coisas assim meio caricatas, meio imagens que a criança cola ali, né? E às vezes ela diz, eu quero ser vendedor de picolé, porque eu vou comer picolé pra caramba, tá ali, né, andando, o vendedor de picolé passa, é simpático, ela cola naquela imagem, né? E é isso tudo, eu estou falando das profissões, mas a gente poderia incluir no campo do amor, né? Ah, eu vou casar com minha mãe, eu vou casar... Ou seja, aquilo que viu o pai ali, a mãe, né? Quando esse modelo acontece dessa forma, né? Mas ele pega assim as imagens mais ou menos prontas e se aliena a elas, né? A adolescência, a puberdade, na verdade, né? Eu estou fazendo a separação aqui, depois eu vou falar dessa distinção. A puberdade, ela é um momento, né, que essas identificações, essa construção mais imaginária, ela falha, né? Ela é preciso agora atualizar essas escolhas numa outra perspectiva, muito mais simbólica do que imaginária. Então, primeiro, assim, a puberdade, ela lança esse sujeito num real, porque desconstrói, coloca em crise, isso que é a entrada da crise, né? Coloca em crise o que ela construiu, a interpretação de mundo que ela construiu, também muitas vezes de forma imaginária, né? Eu estava dizendo da interpretação religiosa do mundo, a maioria das vezes vai colar na interpretação dos pais, né? A interpretação política, a mesma coisa. A interpretação estética do que é bonito, do que é feio, muitas vezes coincide muito com os pais. Chega na puberdade, é um momento de separação, né? É um momento de se esse período de latência é um momento de maior alienação, né? E tem sua importância, tá? Mas a puberdade é um momento de separação. O outro já não é suficiente para dizer o que é bonito e feio. O que eu vou usar, o que eu vou deixar de usar, né? O adolescente vai, peraí, esse outro, esse adulto, os pais, muitas vezes os pais caem, né? O pai tá lá num pedestal, né? E, cai. O outro falha, o pai não sabe, né? Eu fui lá na escola, o professor me ensinou uma coisa que o pai não sabe, né? Fui lá e aprendi uma equação que eu mostro para o pai, não sei te ajudar, não sei nada sobre isso. Mas esse pai não sabia tudo, ele não respondia de tudo. E peraí, essa visão que o pai está tendo aqui está diferente de outras casas, outros lugares que eu frequento, não estou concordando com o pai. Essa interpretação religiosa do mundo, essa interpretação política, essa visão estética, né? As músicas que o pai gosta, eu não gosto, né? E aí ele entra num momento de crise, e é muito importante essa crise, porque aí ele vai se reconstruir a partir de outro lugar, né? Então essa é a tarefa da puberdade. A puberdade, então, é o momento em que o outro, o grande outro, vamos dizer assim, os pais ali, eles que dão resposta para essa criança, eles entram em crise, eles entram em pane, e aí a própria criança entra em crise. E até a própria imagem, né? Porque também a imagem que foi construída de forma, vamos dizer assim, nessa alienação, né? Através do espelho, eu sou assim, de repente, não, agora eu tenho barba. Agora meu cabelo está diferente, minha cara está surgindo algumas espinhas, está nascendo seios, peraí, eu menstruei, agora o que eu faço? Vou ter que comprar absorvente, e aí vou ter que trocar com a amiga, o que é isso, como é que a gente usa, como é que faz, sujou a calcinha, sujou a cadeira da escola, aí os meninos, né, mais danados, mas às vezes perverso ali, né? Faz o chacota, como é que eu me comporto diante disso? Estou gostando de um menino, estou gostando de uma menina, né? Estou sentindo desejo sexual por alguém do mesmo sexo, né? Isso talvez não estava previsto ali no arranjo familiar, né? Então o que é que a criança entra nessa crise? Então quando a gente está falando de adolescência, aí vamos lá, né? Eu disse que vou falar sobre a adolescência. Estava falando até agora sobre puberdade. Então, quando a gente fala de puberdade, a puberdade é essa crise. E o que é a adolescência na perspectiva, né, da psicanálise, ou pelo menos de alguns psicanalistas, ou pelo menos do Alexandre Stives, né? A adolescência é o momento, a adolescência, vamos dizer assim, é a resposta que as crianças, os púberes, vamos dizer assim, vão dar para a puberdade, para essa falha do outro, né?
para essa falha da imagem corporal que está lá do espelho do outro, para essas interpretações do mundo. Tudo falha ali. Isso é a puberdade, é o momento de separação. Como que cada adolescente reage? Isso como cada sujeito reage a esse momento. Isso é o que a cultura tende a chamar de adolescência, porque a cultura chama de adolescência o fenômeno, né? O que aparece ali é muito rebelde, ela tá trancando no quarto, agora já não me escuta mais, né? A gente que é psicanalista escuta muito isso dos pais, né? Olha, eu trouxe aqui na terapia porque não me escuta mais, sabe? Não me obedece mais, né? Tá gostando de umas coisas meio estranhas, né? Tem alguma coisa assim, tá com sintomas, né? Porque a forma de responder essa puberdade, ela é muito variada, né? E ela pode incluir sintomas muito sérios, né? Corte, o tema lá do fórum, né? Drogas, rebeldias, né? Que podem ser interessantes, outras nem tanto. Então, como que a gente vai ajudar essa criança a passar por esse momento de crise? Aí então, estamos no momento da palestra sobre os becos, né? Os becos que essa criança vai encontrando nesse caminho dessa crise. É preciso também pensar, ajudar ela a construir uma saída, né? Mas, então a adolescência é a forma como essa criança responde, né? E aí, eu coloquei lá no fórum, né, uma separação que eu fiz junto com um amigo, Bruno Rank, através de um artigo que chama Adolescer na Contemporaneidade, uma crise dentro da crise. É um artigo que a gente publicou na revista Ágora, lá da UFRJ, eu acho, ou da UERJ, lá do Rio de Janeiro, né, uma revista de psicanálise. E a gente publicou esse artigo, e nesse artigo a gente faz justamente uma distinção, assim, né, a partir da Fles, do Alexandre Steves, né, sobre algumas formas de responder a essa falência, vamos dizer assim, ou essa pane, essa crise do outro, né, que vai desde a identidade, da imagem, das interpretações do mundo, dos projetos futuros, do campo amoroso, sexual, né? Então a gente separou mais ou menos assim em três maneiras, né? Uma, talvez a mais clássica, quando se fala de adolescente, principalmente com esse termo pejorativo, assim, da aborrecência, né, é o confronto, né? A criança, o púbere, o adolescente ali, né, toma uma atitude de confronto com o outro. Se o outro não sabe, as coisas não responde mais, não é o meu norte, não é a minha bússola ali, então o outro não sabe nada. Né? Meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, o professor não sabe nada, né? Então tem que questionar. Essa forma de organizar o mundo que me apresentaram quando eu era criança, eu estava vendo lá, né? Olha, essa distribuição, por exemplo, o que é o brinquedo de menino, brinquedo de menina. Peraí, chega na puberdade e fala, isso não tem sentido, né? Ou esse arranjo aqui, esse outro, a forma política de organizar o mundo, o social, as regras. Essa aqui não tem sentido, essa outra tem, mas essa aqui... Então ele começa a questionar, né? E entrar numa certa rebeldia. O que não é de tudo ruim, né? Eu acho que eles vão precisar de um certo, às vezes, acompanhamento, algum suporte, mas é muito potente também, né? Porque é justamente isso que causa grandes transformações no mundo, né? As maiores transformações do mundo foram causadas por juventudes inconformadas, indignadas, sem saber muito bem, às vezes, aonde que queria chegar, né? Mas que está inconformado, que está questionando, né? Então, peraí, a forma de vestir, será que a gente tem que vestir dessa forma aqui? Né? Que se vestia até os anos 50, aí chegam os jovens lá e começam a vestir de forma diferente, e aí nos anos 70, os jovens dos anos 70 vão vestir de forma diferente do que os jovens, os adultos lá, né? Que inventaram formas de vestir lá nos anos 50, aí chega nos anos 90 outra forma. Os jovens estão inventando, estão questionando, né? E estão criando, né? Então essa é uma forma de lidar com o outro, né? Com essa pane do outro. Outra forma, além do confronto, é a alienação. Justamente o contrário, né? Ou seja, quase como se fosse uma tentativa de restituir o outro, né?
olha, peraí, o outro não me dá respostas, quem eu sou, não responde a minha identidade, meu desejo, né? Então, ao invés de confrontar com ele, o que eu faço? Eu tento colocar algum outro, vamos dizer assim, algum outro representante no lugar. Ah, então não é meu pai, não é minha mãe, mas tem ali esse grupo aqui, esse cantor de rock, o jogador de futebol, né? Aqui eles vão me responder, né? Ou o próprio pai, a própria mãe, né? Ou a escola, né? Entra nos estudos, aqui eu me sinto bem estudando, entendendo o mundo através do olhar escolar, né? Ou às vezes nos modelos, né, corporais, né? Olha, então quem eu sou, meu corpo está mudando, quem que a mídia está dizendo que é bonita, eu tenho que ser igual ela, igual ele, né? Eu tenho que ter esse corpo, tenho que emagrecer, tenho que fazer isso, tenho que cortar o cabelo assim, né? E vai nesse processo um pouco de alienação, né? É como se fosse de restituir o outro, né? Esse outro que entrou em crise. Então, eu busco uma resposta que seja muito exata, muito firme, às vezes até, né, assim, muito imaginária, né? Isso também tem problemas, assim como a rebeldia tem os seus problemas, essas alienações, ela tem problemas, às vezes é mais silencioso, né? O sujeito é menos visto assim como o aborrecente, mas tem problemas também. Essa alienação pode ser perigosa, pode adiar esse trabalho, né? De reconhecer a crise do outro, de ter que se inventar, de ter que atualizar as escolhas a partir de uma perspectiva mais simbólica, né, mais individual, né? Mas também tem seu lugar. É claro que tem o seu lugar, é uma ferramenta, né, que o adolescente tem ali de se identificar. Né? Às vezes tem adolescente, você encontra ele está totalmente identificado com o estilo ali, sei lá, a galera do rock, e veste igual rock, igual o roqueiro, escuta música só de rock, depois de repente passa 2 meses, você encontra ele está na onda do hip hop, né? Lá no fórum teve uma apresentação dos meninos, meninas, né? Do Fica Vivo, lindíssima de hip hop, muito legal, muito potente, crítica, né? Então misturava um pouco essa questão assim da rebeldia, da crítica e ao mesmo tempo da beleza estética ali. Foi muito legal a apresentação que teve lá no fórum, né? E que estava falando críticas do mundo e críticas, né? Eu até pontuei isso na minha fala. Isso aí que eles estão falando é pra gente, né? A gente está lá aplaudindo e tal, mas eles estão denunciando várias coisas, né? E com ataques assim à cultura que a gente está entregando para eles, ao mundo que a gente está entregando para eles. Então a gente tem que escutar, né? E tentar ali articular um diálogo, né? Então é importante essa rebeldia, mas é importante também a alienação, né? Ela tem o seu lugar, né? Assim, de buscar e ir testando, né? Como se fosse assim, experimentando algumas roupas mesmo, ó, isso cabe, isso não cabe, isso que eu vou levar o resto da minha vida, isso aqui foi só um momento, uma crise, né, daquele momento. E aí quando a gente chega na vida adulta, a gente olha para nossa adolescência assim, nossa senhora, que eu arrumei disso aí, né? O emo, esse estilo, que não tem nada a ver mais comigo, né? E aí os riscos, né? A tatuagem que não tem nada a ver mais com o que eu penso, né? Esse processo assim, de busca dessas respostas fazem parte do processo. Agora, tem uma terceira resposta que a gente cita no artigo, muito mais, vamos dizer assim, preocupante, que é uma separação radical do outro, né? Como se fosse pular para fora mesmo da cadeia significante, né? Como uma expressão que Lacan usa no Seminário 10, né? Uma ruptura com o campo do outro absoluta, né? Assim, ó, eu não tenho lugar no mundo, né? Diante desse mundo, diante dessas questões, eu me aparto do outro, né? Por exemplo, suicídio, né? Isolamento, né, social intenso, trancado no quarto, né? Também tem um momento ali que faz parte, mas chega um momento que começa a ficar preocupante, né? O corte, né? Ou seja, essas respostas para essas minhas dores, para essas minhas questões, não estão mais, eu não vou buscar mais nas imagens, nos símbolos, no imaginário, no simbólico, eu vou no real do corpo, eu preciso sentir, né? Isso vamos dizer assim, tem um prognóstico mais preocupante. Mas também, né, não é assim que isso não colabora em nada.
né? Pode ser que em algum momento é a forma como aquele adolescente, aquela adolescente conseguiu suportar um pouco essa crise, e aí vamos ver como é que a gente ajuda nas saídas, né? Como eu estava dizendo, né? Os entradas, becos e saídas para a adolescência. Então aí né, lá no fórum foi aí que eu estava preparando de entrar na questão da droga, né? Porque a droga, né, como eu disse, né, tem esses momentos, né, tem o confronto, né, essas possibilidades, né? Claro que pode existir outros, né? Eu e o Bruno tentamos ali pegar 3 possibilidades, assim, reunir, né, em 3 categorias mais clássicas. Tem o confronto com o outro, que é rebeldia, né, crítica, problemas de geração, conflito de geração, né? A gente tem alienação, entra anorexia, identificações assim constantes, né, com grupos, com ídolos, e a separação mais radical, né? E aí onde que entra a droga? Né, que a gente poderia perguntar assim, e a droga? A droga faz parte de qual um desses momentos aí, né? Bom, a droga eu acho que pode entrar nos 3 momentos, né? E é isso que eu acho que é importante a gente distinguir. Entender o uso que cada adolescente faz, né, da droga, ou a relação que ele estabelece com a droga, né? Mesmo que a gente diga, olha, é complicado, né? A droga na adolescência, esse momento de constituição, de formação, né, neurológico e tal, a droga pode ser prejudicial e tudo. Eu acho que a gente tem que ir para essas campanhas, para esses alertas, né, dos riscos e dos efeitos, né, que é o tema lá do fórum. Mas acho que é preciso pensar também que tem uma realidade é que os adolescentes acabam buscando, né, seja drogas lícitas, ilícitas, legais, ilegais, eles acabam entrando, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para não ter um discurso, né, às vezes muito moralista, de só dizer assim, não, né, e cobrar uma abstinência absoluta, e aí perder algum ponto de contato com aquele que escolheu usar ou precisou diante dos seus conflitos, aquele que por curiosidade passou ali. Então por isso também fiz questão de, por conta do tempo lá também não sei se foi eficaz isso, mas eu queria muito transmitir para o pessoal a importância de separar uso, abuso e dependência, né? Teve alguns discursos, algumas conversas que a gente teve lá que eu senti que estava colocando tudo isso no mesmo lugar. Uso, abuso e dependência fosse a mesma coisa. Usou droga já equivale a dependência, equivale a abuso, a uso, né? Sem distinguir muito e colando muito isso vamos dizer assim, ao estereótipo do criminoso, assim, né? Daquele que do desviante absoluto e tal, né? E eu acho que cada criança, né, cada adolescente, quando faz uso, né, não é recomendado fazer uso, mas se faz uso na adolescência, né, a gente entender qual a relação que esse sujeito estabelece com a droga, né? E ela, dentro dessas categorias que eu falei, a droga pode entrar nas 3 categorias, né? Ou seja, a droga representa um quê de rebeldia também, né? De curiosidade, de dizer assim, olha, eu quero experimentar, sentir, ser, assim, representa um certo risco, uma audácia, né? Que é preciso orientar do cuidado, né? Eu acho que nós, como adultos, como psicólogos, ali tinha psicólogo, psicanalista, TO, profissionais de diversas áreas, assim, da escola, CRAS, né? Assistência social, né? Eu acho que a gente precisa, como se fosse, amparar um pouco as crianças e adolescentes para que eles façam esse trabalho complicado, tá? Que é vir tudo de uma vez se desfazendo. A gente tem também nossas crises, né? Os adultos, né? O mesmo foi despedido, tudo que ele criou ali, né? A identificação com aquele lugar profissional meio que esfarelou, né? Um luto que às vezes também faz a gente regredir até, né? Infância, adolescência, porque ele desfaz alguma coisa. Crise da meia-idade, né? Crise lá do envelhecimento, né? As mudanças no corpo. A gente não está livre dessas, vamos dizer assim, dessas crises do outro, da imagem e tudo mais. Mas no adolescente isso vem tudo junto. E para um sujeito que está construindo uma maturidade ainda. Então a gente precisa entender que é um trabalho complicado, né?
E cada um vai fazer de uma maneira também. Isso é muito importante, isso foi uma coisa que eu defendi muito lá também, da gente pensar na singularidade, como a gente pode ser uma rede de apoio, de construção, para que o sujeito se invente ali, né? E também nessa questão, quando houver o uso da droga, também entender, né? Porque às vezes a droga vai entrar mais nesse sentido de confronto com o outro, de rebeldia, às vezes vai entrar como alienação, não é? Fazer parte do grupo. Peraí, se eu não bebo, todo mundo bebe, né? Eu preciso beber também, preciso disputar quem bebe mais. E aí eu acho que o adulto, como é que ele entra ali? E aí ele não pode só dizer, não beba nunca, o adolescente esconde que bebe e está lá disputando quem é que vira mais, né? Uma bebida, né? Eu acho que é complicado, né? Eu acho que o adulto tem que ter um ponto de diálogo, de contato, né, para sinalizar dos riscos, do limite, até onde cada um vai ali, né? Mas também tem esse lugar, essa função da droga como uma alienação, né? Como construção até de algo da identidade, da socialização, né? Com todos os riscos também que isso tem, né? E por último, também a droga é usada, também aí de forma mais preocupante, né, como uma separação mais radical com o outro, com o mundo, né? Uma forma de eu ter uma satisfação pulsional, na psicanálise a gente chama de gozo, né? Um gozo apartado do outro, um gozo que elimina o outro, né? E aí a droga, normalmente, ela começa a ficar mais complicada, a relação com a droga, quando ela retira o outro, né? Tem até o... Tudo bem que é um jargão, a gente não tem que levar isso tão a sério assim, mas ela tem um fundo de verdade, né? Que é assim, olha, o problema da bebida é quando começa a beber sozinho, né? Muita gente diz isso. Tem uma perspectiva interessante nisso, de assim, olha, realmente, né? Quando o efeito no corpo é mais importante do que qualquer coisa da socialização, qualquer curiosidade, experiência, né? E vira assim uma coisa, né, que é da dependência mesmo, né? Claro que é mais preocupante, né? Então a droga ela entra dentro desses três eixos, né? Tanto como, né, droga e rebeldia, droga e identificação e droga e a exclusão do outro, né? Então, frente a isso, né, que eu acho que é o que a gente, na forma, né, que terminei lá a minha fala, diante desse desafio, que é da criança, do adolescente, do puber ali, mas que também é nossa, né, é uma dificuldade da sociedade. Como é que a gente vai preparar esses espaços? Como é que a gente vai criar, por exemplo, um ambiente ali inicial, né, mais sólido para aguentar essa crise? Né? Porque quando eu estava falando lá da primeira infância, mesmo que não seja o meu foco era falar da puberdade, quando eu estava falando do período de latência, eles são determinantes para ver como que a criança vai enfrentar a adolescência, a puberdade, esses desafios todos da adolescência, né? Porque se ela tem ali um ambiente de trabalho infantil, de violência, de precariedade, de carência afetiva, carência nutricional, né? Tudo isso, ela vai estar muito mais, vamos dizer assim, ela vai ter, ou também quando tem excesso de proteção, tá? Não é só também das carências, né? Uma super proteção, uma alienação absoluta, tudo a forma como ela vai viver, o instante de ver, o tempo de compreender, né? Ou seja, a entrada na vida, né, social, humana e o período de latência vai ser muito importante para a forma como ela vai enfrentar a puberdade, esse desfacelamento do outro. Então, né, tá chegando até aí, né, 1º de outubro, a eleição do Conselho Tutelar, foi algo que eu fiz questão também de frisar lá, olha, é importante que a gente vote, é importante que a gente cuide dessas infâncias, se a gente quer ter um trabalho, vamos dizer assim, um pouco menos árduo na adolescência delas, né? Mas, como eu disse, é um problema que não é só delas, é um problema social, vira um problema para a família, e não só estou falando quando tem uso de drogas, mesmo quando não tem, né? Tem, às vezes, um distanciamento, crises, brigas, conflitos, rebeldia, ou uma alienação absoluta, eu não consigo sair de perto da minha família, porque na minha família é que eu sinto segura, então eu não consigo relacionar, não consigo ir nas festas, aí às vezes a gente vê
famílias de adolescentes incentivando, procura o psicólogo, procura o psicanalista, porque assim, olha, é muito fechado, muito retraído, não consegue namorar, não consegue sair de casa, só fica com a família, né? Ou o contrário, não suporta a família, briga com todo mundo, né? Tudo isso vira um problema, além de ser um problema para o adolescente, é um problema também social. E como que a gente pode ajudar nisso, né? Então, lá no evento, eu dei um certo norte, assim, né? Incluindo a questão da droga, mas não só. Eu acho que os espaços que a gente precisa fomentar para tratar desse conflito da adolescência, inclusive quando tem a droga, são espaços assim, apostas, não é só da proibição, da vigilância, da cobrança. Acho muito importante que haja espaços, momentos para que a criança exerça esse trabalho de adolescer. E esse trabalho, ele é um trabalho criativo. Ele não é um trabalho burocrata, não é um trabalho que o outro diga, faça assim, eu vou lá e faço. Né? Seja, escolha a sua profissão, a profissão é tal, né? Para amar é desse jeito, para divertir é desse jeito, né? Não pode ter isso, pode ter aquilo, não sei o que. Isso quando vem do outro, vem de uma maneira muito infantil, né? Muito imaginária, como eu estava dizendo. É um trabalho criativo, é um trabalho como se fosse um trabalho de artista, não é um trabalho de apertar um parafuso, né? É um trabalho de estética até, né? Tem como é que eu vou vestir, tudo de arte, vamos dizer assim, com o seu próprio eu, né? Então é um trabalho que tem que ter uma liberdade também, né? E alguns aspectos são importantes, né? Um certo acompanhamento, né? O estímulo. Eu coloquei alguns aspectos que eu acho fundamentais, né? A socialização, como é que a gente promove espaços de socialização, né, entre pares ali, porque eles precisam construir as suas identidades a partir do encontro com o outro, né? É preciso uma construção do corpo, né? Então como, seja, né, através do esporte, da arte, né? Como é que ele testa, conhece, né, o próprio corpo, né, das trocas, das conversas, né? Olha, começa a ter desejos, masturbação, né? Descobertas, interesse ainda mais hoje com a internet, acesso muito fácil, né? A nudez, a pornografia. Então a gente também, como a gente precisa estar ali acompanhando esses percursos e dialogando e deixando que eles dialoguem entre si, para eles ir criando, né? Mostrar o que é de fantasia, né? De muito idealizações que aparecem, por exemplo, no campo da pornografia, né? E aí o menino está lá se identificando, então eu tenho que ter o pênis daquele tamanho, tem que ter a eficiência que eu estou vendo ali, né? Na pornografia. Então esses debates que às vezes a gente não quer fazer, né? Debater sobre pornografia para adolescente, eles não têm que assistir não, tem que ter mais de 18 anos para assistir, ok, concordo plenamente, vamos fazer valer isso, cobrar dos sites, etc. Mas eles estão assistindo? Se eles estão assistindo, tem algum espaço para debate, né, para dizer, para orientar mais ou menos como que essa relação pode ser prejudicial para eles, né? Ou não, a gente só está partindo do pressuposto que como todo site de pornografia pergunta se tem 18 anos, e nenhuma criança jamais responderia que tem 18 anos sem ter, né? Então elas estão protegidas. Isso é ilusão, né? Não é assim. E aí como é que a gente vai, inclusive, acompanhar mais isso, né? Orientar os pais nessas questões, né? Outra tarefa muito importante nesse período é o projeto de vida, né? Como que a criança, como é que a gente vai discutir com as crianças, e sendo realistas também, né? Porque a gente tem um cenário super adverso para essa geração, né? É uma geração assim que tem um pessimismo enorme. Saiu uma vez uma reportagem da Unicef, salvo engano, que o jovem brasileiro é um dos mais pessimistas do futuro, né? Como é que você acha que vai estar daqui a 20, 30 anos o mundo? Eles acham que vai estar muito pior e talvez eles tenham razão, né? Então como que você faz um projeto de vida também, né? Assim, para alguém que não está vendo o futuro, né? Diz, não, mas não usa droga não, cuide da sua saúde e tudo, porque no futuro você vai precisar, vai ser interessante e tal. E você sabe se ele está vendo o futuro? É preciso ver que futuro que ele está vendo.
Então construir com eles, né? Inclusive, como é que vai ter um protagonismo deles nessa construção desse futuro. Então, projeto de vida, profissão, tudo, né? E outra coisa muito importante, né, que a psicanálise, até o Hugo Freda, psicanalista, trabalha muito com esse termo, né, a inscrição no campo do outro, né, ou seja, encontrar o seu lugar do mundo, inscrever algo da sua subjetividade, da sua singularidade no campo do outro. Agora vocês percebem que é diferente lá da infância, em que o outro mais ou menos ajeita, o outro, vamos dizer assim, acomoda algumas coisas, e agora o Freda, por exemplo, fala, né, na adolescência, de uma inscrição do singular do sujeito no campo do outro. Né? Como é que ele estão se separando do outro, que é muito importante esse momento, mas como é que ele retoma também. Né? E aí a gente discutir a droga, então eu queria fazer muito isso lá, né, porque principalmente as palestras que eu vi, até me preocuparam um pouco, assim, algumas discussões, indo muito para o campo da substância, né, e citando o adolescente como se não tivesse muita diferença, né, do adolescente para o adulto, ali dizendo, olha, a substância causa isso, causa isso, né, mas sem entender, né, ou sem refletir tanto, né, algumas falas, claro que o debate foi muito rico, mas só pontuando assim, algumas falas que me preocuparam nesse sentido, né, de não olhar para o sujeito que está usando essa droga, né, que nesse fórum era o adolescente, a discussão era essa, né, e não só colocar assim, olha, vamos descrever os usos, né, os efeitos da substância, e no adolescente isso é pior ainda, né, mais ou menos assim, isso que eu acho que é perigoso. Precisa entender o que é adolescência, o que a gente está chamando de adolescente. Né? Então a minha contribuição era mais nesse sentido. E aí para pensar a questão da droga e pensando espaços, enfrentamentos, né, que partam dessas premissas que eu coloquei. Primeiro, que separe uso, abuso e dependência. Segundo, que crie espaços de tratamento, de acolhimento, que permitem isso que eu chamei de trabalho criativo da adolescência e da saída, né, por exemplo, das drogas. Né? Então, espaços que contam com socialização, que trabalham com construção do corpo, projeto de vida, né, inscrição no campo do outro, lugar do mundo, né, que ajude a criança nesse trabalho. Isso implica serviços, né, vamos dizer assim, de menor exigência, de baixa exigência, pelo menos na entrada. A gente precisa pensar em projetos, né, em serviços de baixa exigência. O que são serviços de baixa exigência? Né? São serviços que não cobrem, por exemplo, de início a abstinência. Né? Para tratar só se você tiver abstinência. Ele está com dificuldade, né? Ou muitas vezes está, né? Ou não se pode falar de droga aqui. Droga vira um demônio lá, que a gente é inomeável, né? E a gente vai tratar. Então é preciso uma baixa exigência nesse sentido. Quais serviços que são de baixa exigência, por exemplo? Centro, por exemplo, de convivência é um ótimo dispositivo, né? E que faz parte da política nacional, faz parte da RAPS, né, da rede. Infelizmente, com muito pouco investimento, não tem sido prioridade dos governos, mas é muito interessante. Centro de convivência, espaço onde tem cultura, lazer, que eles possam não vir quando não querem, mas que a gente possa, enquanto serviço, aproximar deles, entender qual é as dificuldades, quais as demandas, qual está sendo a função da droga ali, né? Então, assim, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-I, CAPS Infantil, CAPS-AD, são espaços que eu acho bem interessantes também, né, em que talvez essa questão da exigência seja um pouco maior, mas que também não parte dessa premissa, né, de privação de liberdade, né, de exigência da abstinência como algo primário, ali primeiro, prioritário, né, não como algo que pode ser construído, né. Então acho que esses dispositivos, né, CAPS, Centro de Convivência, o próprio Fica Vivo, né, o projeto Fica Vivo, que é de combate à criminalidade, né,
que também funciona mais ou menos nessa lógica. Os meninos estavam lá com uma apresentação de hip hop lindíssima, né? E que ajuda eles a construir um lugar no mundo, uma relação com a palavra, com o corpo, com a sociedade, né? Mesmo que tenha uma relação também de conflito, né? As unidades de acolhimento também muito pouco investidas, né? Muito pouco prioritárias nos governos que a gente teve aí voltado para saúde mental. E também lá entrou o debate sobre comunidade terapêutica, né, que eu acho que contraria essa lógica, essa apresentação que eu tô propondo aqui, né? Não acho que é um espaço exatamente com essas características, embora para alguns adolescentes para alguns jovens, vamos dizer assim, né, pode ter alguma função, mas tem algo muito perigoso que eu acho que na comunidade terapêutica, que é o seguinte: primeiro, a discussão sobre a legalidade, que a gente está falando lá, o fórum era sobre a adolescência, né? Existe uma resolução, e aí eu posso não estar mais atualizado, não sei quando as pessoas forem assistir o vídeo também, se as coisas mudaram, né, em termos de lei, mas surgiu, salvo engano, em 2020, uma resolução 3 de 2020, alguma coisa assim, do CONAD, né, que é do Conselho Nacional de Álcool e Drogas, autorizando a internação voluntária de adolescentes em comunidades terapêuticas. Então seria legal. Mas tem um problema, porque entraram, né, tem um PL, inclusive um PDL, né, um projeto, decreto de lei, se não me engano, 354, que denunciando que isso seria inconstitucional, porque primeiro que não é o CONAD que deveria legislar sobre isso, seria o CONANDA que deveria propor, que é o Conselho Nacional do Adolescente, criado lá em 91, né? E principalmente tem que estar compatível com o ECA, de 90, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que eles apontam é que isso, a internação voluntária, ela contraria o artigo 101, se não me engano, o primeiro parágrafo do artigo 101 do ECA, que fala sobre internação, mas não prevê internação voluntária. A internação, né, compulsória, quando o juiz vai, vamos dizer assim, entender ali que está com um risco de vida, alguma coisa, e sempre de maneira transitória, né, até encontrar uma outra família, um outro ambiente, né, e não como uma internação voluntária de privação de liberdade e tal. Então a gente tem esse problema, né, legal. Né? E tem um outro problema também, que é um problema, vamos dizer assim, manicomial, né, que a gente tem uma história, e aí é difícil de falar disso, né, sobre todas as comunidades terapêuticas e tal, é um pouco complicado, mas a gente tem um histórico, assim, uma tendência quase, né, das instituições que o Goffman chamava de instituição total, né, dessas instituições que tomam conta total ali da vida do sujeito, né, que está apartada de certa maneira da sociedade, que a gente chama de instituições com modelo manicomial, de ter abusos, maus tratos, né? Então tem muitas denúncias, né? O Ministério Público, junto com o CFP, uma vez, salvo engano, em 2017, fez uma série de investigações e de denúncias em várias comunidades terapêuticas, né? Muitas, né, a maioria é tudo criado assim, sem licitação, pouca fiscalização. Então, claro, pode ter comunidades sérias, trabalhos interessantes sendo feitos, né? Mas é um modelo que permite, assim, que não permite tanta fiscalização, tanto acompanhamento, né? Não está ali como parte do SUS, né? Assim, direta, né? Embora em termos de financiamento entra, né? E principalmente na gestão do Bolsonaro, né? Passaram, acho que de 150 milhões de investimento para 300, salvo engano, dobraram o investimento em comunidade terapêutica, né? Então fica aí também aqui no vídeo a reflexão sobre o investimento no CAPES, no centro de convivência, né, que são parte mais integrantes do SUS, assim, né, nas unidades de acolhimento, né, e que estão mais afinadas com essa proposta de liberdade, um trabalho mais criativo, de uma exigência menor de início, né? Então uma adesão maior, né? Programas como
de braços abertos, ou Corra para o Abraço na Bahia. Em Recife tem o projeto Atitude, salvo engano, né? Os projetos de Home First, né? A moradia primeiro, cuidar para que tenha um ambiente, né, de moradia, garantir a moradia, o direito à moradia, um ambiente domiciliar saudável, né, em primeiro lugar, para depois a gente pensar a droga. Então são alternativas muito distintas da comunidade terapêutica, né? E, claro, e a comunidade terapêutica entra e entrou lá no fórum também como uma possibilidade. A minha preocupação é quanto à questão legal, quanto à questão dos maus tratos. A gente sabe de comunidades terapêuticas, né? Na Bahia tem a comunidade Dr. Jesus, aquele pastor Isidoro, que ele diz em vídeo isso, abertamente, né, que tem a missionária Teresa que promove ali, né, a ordem, a cura, sei lá, né, ele conta com a missionária Teresa. A missionária Teresa, ele apresenta um pedaço de porrete, né, um pedaço de porrete, que aí ele fala que alguém, um menino, um adolescente parece que fez o dedo para ele, mostrou o dedo do meio para ele, e ele quebrou o dedo do menino. Uma lógica que desrespeita direitos humanos, com pouca fiscalização, né, com uma lógica muito autoritária, muito moralista, e que eu acho que não contribui, né, de maneira alguma, ainda mais com a violência, para essas saídas, para isso que eu chamei de um trabalho criativo da adolescência. Então tem todos esses aspectos legais, né, de fiscalização, de respeito aos direitos humanos, né, que são aspectos, né, que lá na falei, né, não deu tempo de a gente entrar muito, mas que estão juntos, aspectos preocupantes, importantes para ser levado em conta quando a gente pensa no tratamento, seja em comunidade terapêutica, seja em outro serviço. E outros trabalhos, e contraria também essa perspectiva do que a gente tem, a psicanálise, grande parte da psicologia, da ciência social, né, TO e tudo entende como o trabalho da adolescência, como um trabalho criativo, de liberdade, onde você tem que oferecer alternativas à droga. A droga entra ali como um elemento da dificuldade da criança, do adolescente, para passar por esse momento. Então, o que tem de alternativa? Esporte, lazer, cultura, estudo, projetos futuros, né? Eu acho que isso é muito mais interessante. Também lá no Me Preocupou um pouco, lá no fórum, algumas falas a respeito, algumas falas pontuais assim, a respeito da descriminalização das drogas, no sentido que pareceu assim, não poder haver discussão sobre isso, né? A fala, principalmente de um vereador que esteve lá, foi assim: enquanto a gente está aqui nesse fórum lutando, né, para vencer essas questões, os problemas da droga e tal, tem gente lá fora defendendo a descriminalização, defendendo legalização, como se essas pessoas não tivessem com as mesmas preocupações que estávamos ali no fórum. Acho isso muito equivocado. Acho que quem está pensando, discutindo, né, propondo outras formas da sociedade lidar com a droga, que não seja pela criminalização, não está, vamos dizer assim, está também preocupada, né? Muitas vezes está preocupada justamente com como construir um maior controle da droga e não menos controle, né? Um maior controle, uma maior, vamos dizer assim, organização, uma maior intervenção da droga, de quem vende, quem revende, né, de como que está a substância, de como que a substância é usada, né, da influência para ir para outras drogas, né? Então acho que se o fórum deveria também ter mais espaço para esse debate também, sem, vamos dizer assim, fechar demais as portas ou caricaturar demais isso. Não é o debate que a gente está acompanhando, está lá no STF agora, né, debatendo. Então achei algumas falas, às vezes, pouco abertas para essa discussão, mas imagino que o fórum regional aqui também vai amadurecendo ao longo aí dos anos, né, para poder fazer todo tipo de debate de forma séria, não hipócrita, né, e fazer os debates importantes, né. Mas no mais achei muito legal
o fórum, muito legal, né, o convite, fiquei muito feliz de ter participado. E deixo aqui esse registro, então, para quem teve interesse, seja de quem foi no fórum e acompanhou a minha fala mais reduzida lá, seja para quem de alguma maneira me encontrou aí nas redes sociais, no canal. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço e depois volto com outros vídeos para o canal. Falou!